Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre digitalização das indústrias e processos. Eu estou aqui representando a Siemens, meu nome é Giovanino, sou responsável pela área de automação de processo e digitalização e comigo está o Johnny. Johnny é da Lenzing e que vai falar um pouquinho sobre os desafios que ele enfrentou e como que ele superou esses desafios no mundo da digitalização de processo. Então eu estou aqui com o Johnny. Johnny, até gostaria que você pudesse se apresentar. Obrigado, Giovanino. Eu sou o Johnny Silva, eu sou o controller do Projeto Amadeus, que foi um novo projeto aqui no Brasil de uma joint venture da Lenzing Group da Áustria com a Dexco do Brasil, para uma nova planta de celulose, num investimento de 6 bilhões de reais, 1,3 bilhões de dólares, no Triângulo Mineiro. E o Amadeus ele nasceu com uma característica exclusiva de interligar tecnologias europeias com as melhores práticas brasileiras, e a digitalização foi um grande marco na definição desse projeto. Para a gente começar esse bate-papo, Johnny, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que é a Lenzing e o que a Lenzing representa Brasil e mundo, para a gente falar um pouquinho sobre essa empresa tão inovadora. Bom, Lenzing Group é um produtor de fibras vegetais para aplicação em especial na área têxtil, mas com outras aplicações. É uma empresa que trabalha muito com inovação, dessa utilização do material florestal. Obviamente, um material que vem com um processo de renovação, certificação de garantia de procedência, e é um grupo de empresas que começa desde a base florestal até a entrega dessas fibras de uma maneira a contribuir para a redução de fibras não vegetais e que hoje geram problemas desde a utilização até o descarte dessas fibras, uma vez que essas fibras não vegetais elas acabam tendo dificuldades para que elas sejam biodegradáveis, e a Lenzing ela trabalha em especial em cima dessa capacidade de biodegradabilidade de todo o ciclo de vida das suas fibras. Nós sabemos, eu vim do mundo mais tradicional de projeto, na época fazíamos projetos em papel, depois passamos por uma versão um pouco mais digital, onde eu tinha a possibilidade de gerar documentos digitais, e agora nós estamos migrando para um mundo da digitalização que são os projetos digitais. Os projetos digitais eles têm uma capacidade de integração muito grande e possibilidade de você ter excelentes ganhos quando são utilizados na sua totalidade. Você tem nessa trajetória de inovação, nessa trajetória de transformação digital, isso colocado dentro da Lenzing, como é que foi esse processo para o projeto Amadeus? Quando a Lenzing decidiu pelo investimento na produção de uma polpa de altíssima qualidade para que ela chegue na fibra final, ela avaliou vários países e o Brasil participou disso. Uma vez que a Lenzing decidiu fazer um projeto internacional, um dos desafios é como manter os centros de excelência, como é o caso da Áustria, por exemplo, conectados com uma planta dessas. E a resposta foi, nós temos que digitalizar esse projeto. Então, no momento que isso passou a ser uma das premissas do conceito do Amadeus, nós fizemos toda uma estratégia para que esse processo funcionasse. Obviamente, pela primeira vez na América Latina, a gente viu um projeto desse porte falando em ser digitalizado, em especial na área de processos. Anteriormente, esses projetos eles não eram integrados. Eles recebiam arquivos não integrados de várias ferramentas, como planilhas eletrônicas, editores de texto, PDFs, extrações de AutoCAD. E nós vimos que isso não funcionaria para uma conexão global e para agilidade de tomada de decisão, e em especial para otimização desse uso desses centros de excelência globais que a empresa tem. Bom, nesse conceito nós criamos não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista do processo de gestão da empresa como um todo, desde as cláusulas comerciais até a estrutura de gestão que usaria esse processo no Brasil. E foi a primeira vez que nasceu, então, o conceito de time de engenharia esquemática,
Ou seja, nós definimos nos contratos com os nossos parceiros como nós trabalharíamos isso, como nós disponibilizaríamos essas plataformas e também criamos um time de suporte local que faria não só essa parametrização das ferramentas, mas também atuaria dando suporte, uma vez que nós estávamos trabalhando numa evolução do conceito de engenharia, para que todos pudéssemos atingir. Em especial, o Comos, ele trabalhou com uma plataforma de aproximadamente 100 usuários conectados, atuando simultaneamente em vários pontos do planeta. Parceiros com tecnologias na Europa, em países como Suécia, a própria Áustria, Alemanha, parceiros com tecnologias brasileiras e todos trabalhando com um conceito único. Então, o processo de digitalização para o Amadeus, ele nasce muito mais do que nós termos uma ferramenta, mas um conjunto de ferramentas trabalhando integradas com parceiros desenvolvendo dentro da nossa metodologia. E isso eu acho que permitiu que nós evoluíssemos e inclusive que os nossos parceiros abraçassem essa evolução conosco. E aí nessa sequência, quando você fala em integrar o projeto, a gente fala, você comentou, eu tenho todos os elementos, vamos dizer, todos os motores estão dentro do projeto. Isso ajuda outras áreas da própria Lenzing, porque quando você consegue ter uma lista atualizada, né, de todos os equipamentos, tudo que você tem dentro do projeto, para o pessoal de suprimentos, por exemplo, ao fazer contratos de manutenção, ao fazer aquisições de spare parts, ao fazer a locação e otimização desses custos que são inerentes, você precisa muitas vezes ter spare parts, você tendo a visão integrada do projeto, isso ajuda inclusive outras áreas que não são ligadas, elas são ligadas quase que diretamente ao projeto, mas elas não estão no meio do processo do dia a dia. Isso também tem algum benefício para vocês lá? Claro, isso não é uma prática nova no mercado de celulose, que é o conceito de frames. Define-se uma tecnologia, por exemplo, de motores que vão ser comuns a todas as áreas da planta. O que ocorre é que, muitas vezes, a centralização desses motores, por terem descrições diferentes nos seus processos, eles acabavam que eu não conseguia entender que eu tinha um spare que podia ser comum a mais de uma área. Então, o conceito de frame foi importante, mas ter a informação funcionando dentro do sistema, disponível, fez com que nós pudéssemos otimizar o nosso número de spare parts, reduzindo isso significativamente. Nossa planta é muito enxuta em termos de spare parts e a digitalização faz parte desse processo. Não só na definição dos frames, mas também na rechecagem disso dentro dos processos das áreas. Então, válvulas, motores, instrumentos que nós temos hoje em comum, eu consigo, ao invés de por uma, digamos assim, dificuldade de leitura dos diferentes processos que antes não eram integrados, agora rapidamente eu consigo correr a planta e ver quantos equipamentos eu tenho similares e com isso ter uma redução significativa de spare parts, não entendendo que o equipamento A e o equipamento A, aquele se chamava B. Não, agora os dois se chamam A e eu não preciso mais ter um spare para cada um. Posso ter um spare comum, por exemplo. Isso foi um grande ganho que nós tivemos. Perfeito. E me diga uma coisa, só para passar isso um pouco para o público que está nos ouvindo, muitos podem não ter uma dimensão do que nós estamos falando em termos de instrumentos, não só instrumentos, mas IOs que são espalhados dentro de uma indústria de processo. Existem empresas que possuem muitos equipamentos. Hoje você teria uma ideia de quantos documentos já foram digitalizados, uma ordem de grandeza, e quantos instrumentos você tem disponível dentro da planta? Em números gerais, vamos lembrar que tem muita gente trabalhando em cima do Comos, né, de várias, como eu disse, de várias empresas, de vários parceiros. Né, e o que acontece então é que, em termos de comentários gerais e documentos trocados de bases migradas do Comos em si, nós temos 6.500 documentos trocados e comentados entre as partes. Mas quando nós falamos de elementos dentro do Comos, nós temos cerca de 4.500.000 elementos dentro do sistema funcionando hoje. Esses elementos, eles consistem em equipamentos, em tubulações, em válvulas, vários outros tipos de informação
que hoje o sistema ele administra com uma capacidade de desempenho muito bom e uma superprodutividade desses times. E com precisão, né? O sistema foi setado para nos mostrar isso com indicadores gráficos, para o usuário, digamos, agir de uma maneira orientada. Imagina como revisar um volume de dados desse porte de elementos dentro de um sistema. Nós não trabalhamos com os dados revisando os que estão corretos. O sistema nos ajuda, a partir do algoritmo, a identificar essas diferenças. Então, a nossa revisão do ponto de vista de recebimento dessa informação, da precisão desse recebimento, ela ajuda, inclusive, ao nosso parceiro revisar eventuais conflitos na informação que ele tinha. Então, isso deu um tamanho para esses usuários conectados que o Commos ele permitiu que nós estratificássemos toda essa base em dashboards, tá? Que nos permite saber quantos comentários eu tive para cada uma das áreas, né? Quais são as áreas que estão progredindo mais ou menos durante o processo de engenharia, como aconteceu, o que nos permitia dar um ritmo e evitar que nós tivéssemos atraso e assim por diante. Então, a ferramenta ela acabou ficando bastante robusta e com desempenho muito bom. E isso mostra claramente que quando nós estamos falando ainda no campo da engenharia, né, do projeto, mas quando você migra isso para a operação, você tem um ganho também por conta de que os operadores vão se concentrar para produzir. Eles não vão se concentrar quando para uma máquina, quando tem algum problema, quando você precisa de alguma informação, porque na produção ela não pode parar, ela precisa ser continuada. Você tem essa infraestrutura por trás que te dá a resposta muito rapidamente, integrando agora não só o projeto integrado entre si, mas integrando as fases dentro da empresa. Você tem a engenharia integrando com a operação e que posteriormente você vai estar trabalhando com a manutenção, ou seja, o que foi projetado as is, né, na manutenção. Eu preciso fazer uma manutenção, eu sei exatamente o que está acontecendo. Isso você já está sentindo efeitos nesse O nosso sentido? gerente de manutenção aqui na LD Celulose, que é a joint venture aqui no Brasil, ele já recebeu a primeira exportação, né, desses dados do Commos, que foram, como eu disse antes, já conectados ao ERP, para que os processos que estão sendo utilizados, vamos dizer assim, os processos que estão em operação, eles tenham essa análise do desempenho do processo, o eventual problema de uma falha de equipamento ou até mesmo instalação diferente do que está projetado. Rapidamente a gente consegue, com o sistema, fazer essa checagem e manter esse ajuste. Imaginemos que nós vamos fazer uma substituição de uma lâmpada, como essa aqui. Nesse processo, o que seria o tradicional sem a digitalização? Alguém vai lá e vai colocar essa lâmpada nova para gerar a iluminação num ponto requerido e vai fazer uma conexão disso. Muitas vezes sem fazer um estudo prévio da carga, onde ela deveria ser alocada, qual o disjuntor, qual o transformador que vai estar conectado a esse sistema todo e uma série de outras questões relacionadas, inclusive até a automação desse processo. Hoje, o processo ele precisa nascer de uma maneira diferente. Nós temos que nascer com uma consulta dentro de onde eu vou colocar isso a partir do sistema de informações, para que depois eu faça essa implantação. Então, a digitalização, ela passa por uma mudança também da cultura da operação da empresa. Nós tivemos grandes ganhos durante a fase de implantação do projeto e estamos começando a verificar toda essa mudança no sistema operacional, onde a engenharia agora sim passa a ter informação rápida, porque uma das dificuldades do passado para ter as plantas atualizadas era exatamente a disponibilidade da informação. Como atualizar um PDF, por exemplo? Eu estou fazendo uma modificação na minha planta que já está em operação há 5 anos. Como eu atualizo um PDF de um processo? Hoje a tecnologia ela está na nossa mão como cliente. Então, se eu tiver que fazer algum tipo de modificação, eu tenho como alterar o sistema e, inclusive, entender o impacto que isso vai gerar antes de realizar fisicamente essa modificação. E você falou está na nossa mão
realmente no smartphone, no tablet, onde você estiver, de maneira virtual, de maneira atualizada. E indo nesse caminho com relação a essas contribuições, onde você tem um projeto integrado, onde você tem uma possibilidade de colaboração global, você contribui inclusive com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, da ONU, onde você consegue fazer um projeto mais eficiente, colaborativo e sem que exista tanto dispêndio que possa prejudicar o planeta em viagens, uma série de coisas. Então isso, parabéns, pensando inclusive no quesito sustentabilidade, e com isso você tem o ownership do projeto, está na sua mão esse projeto. Então eu acho que parabéns realmente por essa iniciativa. Bom, pessoal, fica aqui, o papo está excelente, ficaria aqui por várias e várias horas conversando com o Johnny, além de ser um excelente profissional, uma pessoa muito amável, onde a gente tem um bate-papo gostoso, um bate-papo que tenha efetivamente um conteúdo para que a gente possa compartilhar com vocês, inspirar outras empresas, inspirar os profissionais que estão iniciando esse processo de digitalização. Aqui eu vejo no caso Lenzing e o caso do Johnny em particular, um exemplo de liderança, um exemplo de ownership, um exemplo de colocar a digitalização com conceito e não simplesmente colocar a digitalização. Então, Johnny, eu tenho que agradecer demais a sua presença aqui, e quando você tiver desafios, traga isso para a gente, porque o desafio é a nossa alavanca motora. Então, traga os desafios que nós temos que servi-los da melhor forma possível. Então, fica aqui meu agradecimento, Johnny. Obrigado, Giovannino. A gente compartilha da mesma admiração. Quando nós começamos essa jornada, tivemos as primeiras reuniões, tínhamos muitas dúvidas e, obviamente, muitas ideias. O teu suporte, a tua atuação positiva lá dentro, a maneira como tu priorizou o nosso atendimento como clientes, e não só como isso, como uma empresa que buscava um caminho novo, correndo riscos de, muitas vezes, não ter todo sucesso. E com o esforço dos profissionais que nós tínhamos lá e a conexão rápida, o atendimento especial que nós recebemos, foram grandes condições para que a gente tivesse sucesso nesse processo dentro do Projeto Amadeus. Te agradeço, né? Espero que a gente volte a fazer muitos negócios juntos, e eu espero sempre contar com o profissionalismo e a solução que tu trouxe para a gente. Poxa, obrigado. Eu que agradeço, Johnny, e finalizamos assim esse bate-papo gostoso em digitalização.